senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. E a tua palavra é o remédio, Senhor amado, que nós necessitamos para sermos curados, edificados e transformados. Necessitamos que o Senhor possa tocar em nosso coração. E nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber, Pai querido, a porção da tua palavra nessa noite. E nós sermos abastecidos e alimentados com esse alimento, Pai querido, poderoso. Para que nós possamos ter uma semana abençoada e vencedora. Em nome de Jesus. Repreendemos toda a distração, repreendemos toda a preocupação, repreendemos toda a ansiedade, em nome de Jesus. Se está aqui, nós mandamos embora agora, em nome de Jesus, e invocamos a tua presença, assim como já te adoramos com os nossos louvores, assim como já te adoramos com as nossas finanças, Pai querido, queremos ir, Pai querido, e pedimos que a tua presença possa permanecer no momento da tua ministração, da tua palavra, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor possam ter liberdade a estar no nosso meio, a tua presença, Espírito Santo, possa passear e tocar em cada coração desejoso de receber a palavra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém, amém querido, você pode aplaudir a Ele, em nome de Jesus, glória a Deus, e pode tomar o teu assento. É claro que nós já ouvimos falar muito sobre esse homem chamado Gideão, o início de tudo, as coisas que estavam acontecendo. E o Senhor então o chamou para que ele pudesse estar trabalhando de uma maneira diferente da qual ele estava trabalhando. Então ali ele foi chamado para que ele pudesse se posicionar mediante a todas as situações que estavam acontecendo com a igreja do Senhor, com os israelitas naquela época. E quem apareceu não foi simplesmente qualquer pessoa, quem apareceu foi o próprio Senhor, a teofania que ali estava, o anjo que apareceu quando ele estava trabalhando ali, sabe? E aí o anjo apareceu e falou com ele que ele podia e ele estava sendo chamado para que pudesse tirar toda a situação que os israelitas estavam vivendo naquele momento. E então ali ele questionou, mas como é que eu posso fazer isso? Se, sabe, tudo que eu ouvi a respeito do que o Senhor fez lá atrás não se comprova, porque estamos vivendo uma situação completamente diferente daquilo que eu ouvi. E então o Senhor falou para ele assim, vai nessa tua força e liberta Israel de todo esse mal. Por quê? Os medianitas e os amalequitas, todas as vezes que eles chegavam na época de fazer a colheita de tudo que eles plantavam, eles vinham como gafanhoto e saqueavam tudo, levavam tudo, até os animais eles levavam. E a palavra fala que Israel passou a ficar exatamente empobrecida por conta desses atos que ali estavam acontecendo. E então o Senhor veio e chamou a Gideão. E Gideão, então, na resposta ao Senhor ali, ele disse que eu sou o mais, o menos importante da minha família. E então o Senhor falou, vai nessa tua força, para que através de você, Israel possa ser libertado. Eu quero falar sobre família nessa noite, amados. Eu quero falar sobre família. E eu tenho certeza que você chegou aqui, você está sentado com alguém da tua família. Você não está sentado de um lado e a tua família de outro. Tem gente aqui assim? Não, tenho certeza que você está sentado do lado de alguém que faz parte da tua família. Amém? Amém? E família é exatamente a instituição criada por Deus. Não foi por homem, não foi por político, não foi por ideologia, não foi por ninguém, mas foi por Deus. E a partir dessa instituição chamada família, se Deus criou, tem a bênção de Deus. Tudo que Deus faz tem bênção, amém? Então se tu tem uma família, eu creio que aqui ninguém nasceu fora de uma família. Todos nasceram em uma família. Não importa como você chegou na família, mas você está em uma
família. E aonde tem família, tem bênção. Onde tem bênção, tem amor. Aonde tem amor, tem provisão. Aonde tem provisão, tem educação. Aonde tem educação, tem crescimento. Aonde tem crescimento, tem comprometimento. E aonde tem comprometimento, passa a estar sendo transformado, por causa que o tempo vai passando, você vai crescendo e você vai transformando pessoas que estão à tua volta. Não é assim? É. Mas qual é a realidade hoje da tua casa? Qual é a realidade hoje da tua família? Qual é a realidade que você vive? Porque aqui, nesse cenário que estava aqui, essas famílias estavam sendo devastadas. Estava sendo devastada. Por que estava acontecendo estavam sendo devastadas a esse ponto? Porque existiu naquele momento um esfriamento. Nós cantamos agora há pouco, lamento de viver indiferente, à margem da palavra de Deus. Ou seja, nós vivemos dentro de uma situação que nós vamos nos afastando sem perceber. Nós vamos criando distância daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ensina, dos princípios elencados por Ele. E nós vamos ficando muito distante, a ponto de que nós temos argumentos para todas as situações que nós vivemos, que nós fazemos, que nós falamos e que aquilo que praticamos. Hoje pela manhã nós estávamos falando na classe nossa de caráter e relacionamento, que ambas, em várias situações, nós deixamos de cumprir aquilo que a palavra de Deus fala, nós deixamos de aplicar aquilo que a palavra nos ensina, e quando somos cobrados, nós temos rapidamente uma desculpa para falar o porquê que nós não agimos de acordo com a palavra. E detalhe, nós não achamos que nós estamos errados. Estou falando besteira, gente? Nós vivemos assim. Nós não colocamos aquilo que Deus colocou, sabe, que Deus fez de mais importante, que é a família. Que nós precisamos entender. Há dificuldade no meio da família? Sim. Mas todas as vezes que nós falamos com o Senhor, se Ele não tivesse o amor que Ele tem pela família, a família hoje não existiria mais. Tantas as situações que o mundo hoje faz, a nossa nação mesmo faz para destruir a família, para simplesmente colocar a família separada, destruída, e Deus vai lá e junta. Você pode estar chorando, você pode estar doente, você pode estar com raiva, você pode estar do jeito que for, mas você está dentro da tua família. Porque é lá, por mais difícil que seja, de alguma forma tu encontra apoio. De alguma forma tu encontra um teto para poder deitar e dormir e descansar, fisicamente. Embora não espiritualmente, mas fisicamente tu encontra. Sabe, por mais dificultoso que seja, eu posso dizer para você que você não está passando fome. Tem alguém passando fome aqui? Porque tudo isso tem a ver com a misericórdia de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem misericórdia da tua família. Aleluia. Por quê? Porque foi algo que Ele criou. Meu irmão, quando nós queremos que, sabe, uma igreja ela seja saudável, ela seja fortalecida, ela seja uma igreja poderosa, as famílias precisam estar sendo curadas. Família forte, igreja forte. Família doente, igreja doente. Então, dentro desse cenário aqui, a situação estava devastadora. E quantas dificuldades nós vivemos nos dias de hoje. E Gideão agora com uma responsabilidade dentro daquilo que ele colocou, o cenário que ele estabeleceu, dele mesmo dentro da sua própria família. Quem é você na tua família? Tu é respeitado? Tu é considerado alguém importante? Tu é considerado alguém que pode e tem condições de trazer e fazer uma mudança dentro do cenário que você está vivendo? Eu posso dizer para você que na minha casa não foi assim. E Gideão deixa bem claro: eu sou o menos importante. E normalmente aqueles que chegam ao Senhor não é aqueles que são importantes. Normalmente aqueles que chegam ao Senhor não é aqueles que sabem fazer coisas. E Deus, Ele quer exatamente você desse jeito. Quando Ele fala assim para Gideão: olha, vai nessa tua força. Não é que Gideão não tinha força. Gideão não tinha força nenhuma. E quando Ele fala assim, vai nessa tua força, Deus estava falando assim: ainda bem que você não tem força para dizer assim, eu vou fazer, eu vou acontecer, e assim, sabe, e a coisa vai mudar. Não. Por quê? Porque Ele sabia, e para mim, eu preciso confiar em Deus.
Para mim, eu preciso depender de Deus. Para mim, eu preciso saber que Deus está comigo. Para que eu possa ir, eu preciso entender que a dependência, o socorro, o mover do Senhor está através de mim e em mim. Aí eu vou. Por isso que você vai ver ele fazendo ali diante do Senhor, sabe, aquelas provas que ele fez com o novelo de lã. É por isso que ele fez aquilo, para ter certeza. Aí quando ele viu que tinha certeza, mas mesmo assim, ainda havia dentro de Gideão, ainda aquela situação, mas tem muita gente que está vindo contra nós. As famílias estão agora simplesmente acuadas, com medo, apavoradas, porque os midianitas, os amalequitas e os outros exércitos aliados com ele estavam numa condição de destruir. Eu quero dizer para você, a igreja do Senhor hoje ela está passando por um crivo de destruição. E não é uma destruição física, é uma destruição espiritual, é uma destruição de indiferença, é uma destruição de você ter distância. É uma destruição na qual você pode estar aqui nesse culto, mas você está apenas cumprindo um protocolo. É uma destruição que você não abre o coração para que você possa receber. Você chega aqui e já chega todo armado. E o Senhor diz assim: se desarma. Se desarma dos teus argumentos. Se desarma da tua própria força. Se desarma da tua soberba. Se desarma daquilo que você acha que você é. E o Senhor, Ele chama a gente para isso. Quando nós começamos como família, eu falo por mim e pela minha casa que aqui está, não éramos ninguém. Começamos de uma forma tão pequena, de uma forma tão assim, que todos diziam assim: dois loucos, dois malucos, inconsequentes, vai dar ruim. Palavra de homem. Mas quem te chamou? Quem te escolheu? Quem te levantou? Quem falou para você assim: vai nessa tua força? Não foi homem, mas foi Deus. É por isso que a família, por mais dificultosa que ela possa estar, dificuldades que ela possa estar vivendo, ela não será destruída em nome de Jesus. A família será edificada, a família será, curada, a família será transformada, a família vai vencer todos os obstáculos colocados diante dela, porque Deus é com a família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você vê a gente aqui, família nossa aqui. Eu não vou falar de ninguém, vou falar da minha família, porque nós vivemos igual a você. Temos dificuldades, claro que temos. Mas eu quero dizer para você, marido, tem marido aqui? Glória a Deus. Você não é a última bolacha do pacote para tua esposa. Não é. Amém, maridos? O amém até diminuiu. Ficou tudo pequenininho, murchinho, né? Porque às vezes a gente acha, como homem, a gente acha que nós tem que mandar. Aqui é o seguinte: vem com a palavra que tu joga na cara da tua mulher. Eu sou o líder, eu sou o homem, tu é a submissa. Jesus ensinou isso para mim e para você? Submissão primeiro, o homem que é o líder da sua casa. Se não tiver submissão diante de Deus, não tem submissão na tua casa. Porque você simplesmente atropela um princípio básico. Se você é marido, primeiro se submeta ao Senhor. E se submetendo ao Senhor, aí vem a sequência de você que é marido. Ame a tua esposa assim como Cristo amou a igreja. Amor, sacrifício e... Quantas vezes você quer pegar ela pelo pescoço? E Jesus diz assim: eu te amei. Suporta. Amém, maridos? Aleluias. Então, eu quero dizer para você: você nunca será igual à sua esposa. Você é diferente dela. Amém, mulheres? Glória a Deus. Eu quero dizer para você também que você não é a última Coca-Cola no deserto. Amém? Eu vou falar baixinho para você. Entenda o que eu estou falando. Tem concorrência demais aí fora. Tá com medo, né? Mas eu estou falando besteira aqui, gente.
estou falando bobagem, porque é o mundo que nós vivemos hoje. E quem ensina isso? Quem que fala que o casamento é uma loucura? Quem que fala que quem casou fez a pior coisa do mundo? Quem é que fala isso? Deus fala isso? Não, porque Deus criou a família. Mas o mundo dita as regras dessa forma. E a nossa distância, quando nós ouvimos os supostos amigos de igreja mesmo, que fala assim que nada, até bobo, rapaz. Já minha mulher encheu o saco, eu meti o pé, estou com outra, estou feliz. Mentira. Tu vê os posts aí nas internet, nos Instagrams da vida, tudo mentira. Porque a realidade não existe aquele sorrisinho tudo bacana. E quando tu vai ver a realidade, não é aquilo. Por quê? Porque nós sabemos, amados. Você já viu algum casal, namoradinho, marido, mulher, postando: quebrei o pau com meu marido hoje? Você já viu? É a realidade. Hoje eu acordei, minha mulher me encheu, a paciência. Eu quebrei o pau com ela. Tu já viu algum marido falar isso? Mas tu já viu assim: ai, estamos aqui no restaurante jantando, maravilha, Deus. Só que quando tu vai ver aquela foto, foi lá do tempo que era legal. A realidade agora é outra. Estão em pé de guerra. O que eu quero dizer para você, queridos, é que eu sou extremamente diferente da minha esposa. Minha esposa é extremamente diferente de mim. Não existe casal igual. Se existir casal igual, dá uma briga que é complicada. Então existe aquela situação que a gente sabe, as diferenças traz o equilíbrio. Amém? A minha esposa, ela me equilibra, eu equilibro a ela. Haja vista, as diferenças já começam pelo temperamento. Ninguém tem um temperamento dentro da mesma família igual. Se houver um negócio desse, dá uma confusão que não dá para poder resolver. Por isso que Deus coloca pessoas diferentes. Amém? E aí os temperamentos, eu sanguíneo com fleumático, minha mulher, colérica com, como é que é, o sanguíneo não. O melancólico. Olha que bacana dentro da casa, que show de bola, né? Que vai dar certinho. Vai. Eu acelerado e ela calma. Ela acelerada e eu, peraí também. Né? Ela liderando e eu, peraí, o negócio não é assim. Ela fala, tem que acontecer. E aí tu, sanguíneo, e aí tu, fleumático, vai naquele passo da tartaruga. Não vai fazer, eu vou lá e faço. Beleza, né? Show, né, Eduardo? Eu vejo Eduardo e Guilherme igualzinho, eu e a Elda. De vez em quando dá uma Elda nela, tá! E dá um Guilherme, dá um João no Guilherme. Porque é mesmo sangue, gente. Mesmo sangue. Mas eu quero dizer para você, estamos falando aqui de diferenças, de falhas, de erros, mas de consertos que Deus coloca a gente para olhar, enxergar e se submeter a ser transformado em nome de Jesus. No início da nossa caminhada, quem diria que dava certo? Só o Senhor, porque tínhamos uma palavra. Quero dizer para você, a tua família hoje, ela tem uma palavra. Você ouviu a ministração de domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Ouviu? Recebeu. Você precisa estar vivendo aquilo. As promessas, tudo certinho, tudo bonitinho. A bênção no meio da família, sim. Precisa trazer alguma mais bênção para a família? Não, já está tudo liberado. Deus não precisa liberar mais nada para mim e para você. Está tudo liberado. Agora nós precisamos entender uma coisa, que lá no princípio ele fala assim: eu estou te abençoando por possessão. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa tomar posse daquilo que é seu. Aí que pega, né? O que a gente fica esperando? Vai cair do céu, vai. Não vai guerrear não para tu ver. Deus te abençoou aqui fisicamente. Se Ele tivesse te abençoado fisicamente, estava tudo aqui ao teu redor, tudo aqui ao teu alcance. Ele te abençoou o espírito. Quem tem que buscar? Você. Quem é o teu oponente? Quem é o teu inimigo?
Olha lá, vai ler a Bíblia, você vai ver. Daniel estava ali, Deus já respondeu, mas tinha uma situação que estava proibindo a resposta chegar, a bênção chegar. Continuou crendo, vencendo as guerras, as batalhas nas regiões celestiais. E quando se vence na região celestial, aí está liberado para acontecer aqui na terra. Sabe qual é o problema meu e seu, meu amado? É que nós achamos que nós somos seres terrestres. Achamos que nós somos seres humanos da terra. Eu quero dizer para você que eu e você somos espirituais, vivendo num corpo físico terreno. Amém? Se a parte espiritual que Deus colocou em mim e você, Deus tirar esse corpo, vive? Não, morre, cai morto aqui. Por quê? Porque nós estamos num corpo terreno, terra, barro, aqui, carcaça, que adoece, que envelhece. O teu espírito não está velho, o teu espírito não está doente, o teu espírito não está sofrendo. Mas o que sofre é essa carcaça aqui. Se Deus tirar a essência que Ele colocou em mim, que é o fôlego da vida, o espírito que Ele colocou em mim, nunca vai existir vida nesse corpo. E aí a gente fica brigando, que a gente quer as coisas que possam acontecer, esquecemos Deus, deixamos Deus de lado e vamos resolver na nossa força, no nosso estudo, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Vai dar bom. Lá na frente tu chora. Passa por cima de todo mundo, não respeita ninguém, não respeita a autoridade, não quer saber, não ensina nada. Mas o teu foco é, eu preciso me dar bem. Qual o motivo disso? Mostrar para as outras pessoas. Não é assim que a gente vive, amado. E a igreja do Senhor, ela tem adoecido por isso. Famílias doentes, famílias colocando as suas prioridades. A realidade da sua casa só você sabe e Deus também. E nós queremos mudança, sim, mas é preciso haver uma mudança primeiro em mim. Marido, você precisa mudar para que a tua esposa possa mudar. Tem maridos que estão aqui e a esposa ainda não está. Ela está só esperando de fato ver algo diferente em ti. Aí ela vem. Tem esposa que está aqui, está doida para que o marido possa vir. Ele está de olho em você. E ele quer só ver uma transformação, uma mudança, uma ação diferente. Para que para que ele possa olhar para você. E aí o Espírito Santo de Deus pode tocar no coração dele e falar assim, sou eu que estou fazendo nela. Até que ela pode simplesmente se surpreender por ti. Sabe, se te surpreender e falar assim, hoje eu vou com você na igreja. Meu irmão, quando eu estava aqui, eu falei aqui como o Gideão falou, eu era o menos importante na minha família, mas foi o primeiro que Deus salvou. E usou a minha esposa. Conhecemos, a gente já se conhecia, ela começou a ministrar a palavra de Deus para mim, e eu falava para ela, só para encurtar o negócio, eu disse para ela, eu estou apaixonado por ti. Aí ela pegou e falou assim, ó, se você me quer, vai falar com Deus, que Ele que é meu dono. Se Ele simplesmente ouvir o que tu está falando, Ele pode te dar de presente a mim. Eu fiz o quê? Eu fui orar. E Deus me ouviu. Mas sabe qual foi a resposta dela? Depois que eu orei, ela falou assim, eu não acredito em nada que você está falando. Resumo da obra, foi complicado, mas Deus uniu de volta. Deus trouxe, colocou o amor dela em mim e colocou o amor dela, sabe, eu por ela, e o negócio virou. Ó, Deus fazendo as coisas. E através dela eu vim conhecer Jesus, meu amigo. Então foi o primeiro que chegou a ter Jesus na minha casa, na minha família, foi eu. O menos provável. Sabe, o menos, eu sabia que estava lá, que coloca, não, esse cara é irresponsável, esse cara não tem responsabilidade nenhuma, ele quer só farra, ele quer só bagunça, ele quer só isso, ele quer só aquilo. E Deus falava assim, é esse que eu vou fazer as coisas mudar através dele. A ponto de quando nós começamos a vir para a igreja, começamos a sabe como ela falou aqui na quinta-feira, chegamos a Peniel, o pastor Jesus veio logo depois, meses depois, começou a nos ensinar, começou a falar conosco, começou a nos discipular. E teve um dia que eu não me esqueço, minha mãe católica roxa no sentido de que, não que ela ia para a igreja, mas ela não abria mão de simplesmente ter a sua santinha lá e fazer as suas orações à santa dela. E eu vivendo, fazendo, trabalhando, a gente se envolvendo no comprometimento das coisas, família, entendendo o que era família, até o ponto que o pastor Jesus falou uma palavra que eu guardei no meu coração e eu falei, eu creio nisso. Ele falou assim, pastor,
falou assim: João, eu não vou me surpreender se qualquer dia a tua mãe entrar por essa porta dentro na igreja e confessar Jesus. Por quê? Porque eu estava vivendo na íntegra. Estávamos vivendo na íntegra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o que aconteceu, meu irmão? A mesma coisa que o pastor Jesus falou. Minha mãe veio para cá num dia que eu não estava. Nós estávamos viajando, não sei se a minha esposa lembra. Estávamos viajando de férias. Quando a gente estava voltando, no meio do caminho, estava de noite, meu telefone tocou, era o pastor Jesus. E ele falou exatamente isso: olha, tua mãe veio no culto hoje, tua mãe ouviu a palavra hoje, ela atendeu o apelo e confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Aleluia. Você pode aplaudir a ele, cara? Aleluia. Então aí a coisa começou a mudar, porque eu achava que meu pai viria muito mais fácil. Meu pai é que nem a mim. Ele viria muito mais fácil. Minha mãe tinha o coração duro, ela não queria saber. Nisso tudo, antes disso tudo, veio o Edmar, veio a minha irmã para Cristo, veio o meu irmão, que já faleceu aí, tudo, trabalhava aqui na igreja, era um diácono aqui. Eu estou contando história de família, para que você possa entender que quando Deus tem a mão estendida sobre a família, não tem demônio na face da terra que pode destruir, em nome de Jesus. Então quando a coisa aconteceu, então eu sabia, vai vir a minha mãe, vai vir o meu pai, minha mãe só vai vir depois. Que nada, a gente pensa que Deus trabalha do jeito que a gente quer. Aí Deus vai e traz a minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Meu pai não conseguiu vir para a igreja antes da minha mãe falecer. Deus levou minha mãe, aí meu pai foi quebrantado. Olha que situação. Mas Deus é Deus da família. Amém? Quem está entendendo? Então, dentro daquilo que você pode ser taxado como alguém que não é de responsabilidade menos importante na tua casa, é você que Deus chamou, é você que Deus escolheu, é você que Deus encontrou, é você que Deus levantou. E então você é a porta de entrada da presença de Deus na tua casa. A partir de ti, o que vai acontecer? A tua ascendência vai receber Jesus e a tua descendência também vai receber Jesus. Então existe um marco, você é um marco. A partir daqui, todos os que vieram antes de ti, Deus vai começar a visitar, salvar, curar, libertar, até o Senhor simplesmente alcançar todos aqueles que estão vivos ainda. Porque é promessa. E aqueles que partirem de ti, a bênção virá nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos e assim por diante, porque a bênção ela vai de geração em geração no meio da família. Você é uma família abençoada. Resista, creia, adore, viva aquilo que o Senhor colocou na tua vida em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia, você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Na família existe o amor. Existem as dificuldades? Sim. Vivemos só dias de alegria? Não. Vivemos dias de dificuldades? Sim. Vivemos dias de luta? Claro. Vivemos dias de enfermidade? Bastante. Mas estamos em pé. Vivemos dias de vias de fato de separar? Sim. Mas Deus é o Deus que restaura a família. Amém? Vivemos dias difíceis de educação de filhos? Claro. Mas Deus despertou a gente no momento certo. Eu me lembro que a minha filha adolescente, nunca, pai, nunca chame os teus filhos de aborrecentes. Está amarrado. Isso é palavra demoníaca. Teus filhos é adolescente, é a fase da idade. Então aprenda isso em nome de Jesus. Amém? Então minha filha, na fase dela de adolescência, nós precisamos entrar numa situação e poder falar para ela assim: olha, não quero que você faça isso, nem isso, nem isso. Ela chorava no carro. Eu falei: filha, eu prefiro que você chore aqui hoje, fique com raiva de mim aqui hoje, do que eu ver você feliz comigo, rindo comigo, e amanhã eu chorar porque tu está perdida. E foi isso mesmo que aconteceu.
chorou, ficou com raiva, tudo bonitinho. Está aqui, casada, serva de Deus, mãe de família, abençoada, encontrou um urso, está com ela, está tudo bem, sabe, família abençoada, fortalecida e acima de tudo, comprometida com as coisas do Senhor. Vocês veem eles aqui no culto. Isso é bênção de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque eu digo isso, amado? Porque hoje tem gente que, ai, tadinho do meu filho, ai, ninguém pode tocar. Eu sei quem são os meus filhos. Agora já estão adultos, mas meus netos estão aí. Eu não tenho autoridade de pai, mas eu tenho autoridade de avô. Se eu vejo o ano, eu puxo a orelha. Se minha esposa vez o ano na igreja, puxamos a orelha. Ah, minha filha não vai gostar. Quem falou, ela sabe, ela entende. Ao contrário, a gente que pega muito no pé dela, ela já, calma menina, calma aí. Por quê? Porque aprendeu assim. E é bênção de Deus. Amém? Somos diferentes, mas temos o mesmo Deus. Os princípios são iguais. E a bênção vai de mim para ela. Agora está dela para os filhos. A responsabilidade de ensiná-los já não é mais minha nem da minha esposa. Agora é delas e do seu esposo. Agora, a gente vai observando. Se a gente vê alguma situação diferente, nós estamos para apoiar. Ei, quem é vovô aqui? Nós somos taxados como nós que estragamos os netos. Ah, não pode dar doce. Toma doce. Não pode tomar café. Toma café. Lá na casa do vô pode tudo. É. Claro, é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, né? Mas você precisa ser o apoio dos teus filhos mesmo casados. Porque eles saíram de você. Amém? Vovó e vovô, os teus filhos saíram de você. Eles normalmente olham vocês como exemplo, como a referência que eles têm. Assim é na minha casa. Talvez você possa estar chegando agora, está passando pelo crivo de transformação. E Deus vai honrar você da mesma forma, da mesma maneira. Em nome de Jesus, amém, queridos? Por quê? Porque Deus é que faz tudo isso. Imagina Gideão, quando ele ouviu todas essas questões aqui, agora ele tem uma responsabilidade tremenda. Como é difícil, meu irmão, no início das coisas, quando você está casado, começa a acontecer as coisas, as dificuldades vêm, as contas chegam. Quem estava aqui no culto de casais ouviu falar sobre a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase que a gente vai vivendo. Na primeira fase você começou a tua família lá, o amor aflorado, está tudo bem. Aí você vê na televisão, hoje nas internet, aí eu queria ir para uma ilha paradisíaca, só eu e meu marido, porque está na primeira fase. Não está nem aí. Ah, não tem nada para comer. Ah, mas se eu estiver com ele está tudo bem. Se eu estiver com ela está tudo bem. É bacana. Essa fase vai embora. Se eu falar assim para você, depois de 10 anos, 20 anos de casado, você vai querer ficar numa ilha sozinho, tu e tua esposa? Se eu ficar lá, eu cato ela pelo pescoço. Aí ela fala, se eu ficar lá, eu vou pegar ele. A hora que ele for para a água, eu vou junto com ele. Quando ele mergulhar, eu piso nele. Fica aí. Vou me livrar, é a chance. Ou eu estou falando bobagem? Por quê? Porque muitas das vezes, amados, quando a gente está começando, tudo é maravilhoso, tudo é bonito. Tudo é gostoso, tudo é legal. O tempo passa, tu passa a estar olhando agora o teu marido e a tua esposa com um olhar diferente. Qual é o olhar diferente? O olhar que o inimigo te mostra. Que no início de tudo, o olhar que o Senhor te mostrava, você só via qualidade. Eita, escolhi a pessoa certa. Passa o tempo, o inimigo vem e fala assim, olha agora isso aqui. E aí você vai ver só as falhas, só os defeitos. E aquilo que você vai vendo diariamente vai preenchendo o teu interior. E aí vai simplesmente esfriando tudo aquilo que Deus colocou. E vai simplesmente ficando sufocado. Quantas vezes nós ouvimos falar que, ah, não, eu não amo mais a minha esposa. Ah, eu não amo mais o meu marido. Por que não? Ah, porque quando ele casou, ele era barriga de tanquinho. E tal, preparado. Tinha cabelo, agora está careca. Tinha barriga de tanquinho, agora é uma máquina de lavar de 15 quilos. Misericórdia. Era um príncipe, agora virou um sapo. E não é isso que a gente fala, a gente ouve as pessoas falar, a gente brinca. Mas
Mas é uma grande realidade. Aí o marido, nossa, essa bruaca aí, ó, vai dormir, coloca aquela camisa lula lá. O marido olha e fala, gente do céu, assim não dá. Aí, nossa, que gorda que tá. Meu Deus, que cabelo é esse? E não sei, você coloca um monte de defeitos. Por quê? Porque quando estava namorando, ela vinha cheirosa, ela vinha trocada, ela vinha tomado banho, ela vinha maquiada, ela vinha com o cabelo pronto, e você olha, nossa, que gata. Agora tu olha para ela e fala, nossa, que jararaca. É assim que a gente vai viver na vida nossa. E quando o casal não está bem, quem sofre? Os filhos. Os filhos não encontram amizade com os pais. Deixa eu olhar a hora aqui. O filho não encontra a mulher. A filha mulher precisa ser amiga da mãe. A melhor amiga da tua filha, mãe, é você. Filha, a melhor amiga sua não é tuas amiguinhas de escola. Não é tuas amiguinhas da igreja. A melhor amiga sua é a sua mãe. Ouça ela, ei mãe, tenha respeito pela sua filha, cuide dela, ouça ela, acredite nela. E ao contrário é a mesma coisa, filho, o homem, o teu melhor amigo é o teu pai. Não é o teu amigo de faculdade, não é o teu amigo da igreja, não é o teu amigo de jogar bola, não, é o meu amigo, não é ele não. Porque a hora que as coisas der ruim, nenhum deles vai te abraçar. E pai, o teu amigo precisa ser teu filho precisa ter você como um amigo dele. Porque é muito fácil a gente acusar, bater, agredir, misericórdia. E o filho não quer saber de pai, não quer saber, ninguém, sabe, não se respeita a mãe, não se respeita o pai, porque muitas das vezes o pai não é um amigo do filho, o filho não é amigo do pai, aí encontra lá fora. O inimigo está lá com um monte de gente para dizer assim, vem cá, teu pai não acredita em ti, eu acredito em você. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Meu filho, quando era pequeno, eu peguei ele em casa, eu bati nele porque ele chutando bola lá fora, lá do outro lado da igreja ali, ele simplesmente quebrou uma janela, um vidro da janela, e aí disseram para mim que foi ele. Eu não quis saber. Ele, pai, não foi eu. Eu sei que ele jogava bola, aquilo que eu falei, a gente conhece o nosso filho. Chegamos em casa, era um domingo pela manhã, aí BD e tal, não tem conversa. Chegar em casa nós vamos acertar, meu irmão. Cheguei em casa, pequeno ele ainda, não foi eu. Entra aqui, é o seguinte, meu irmão, vai tomar 3 cintadas para você aprender. Igreja não é lugar de ficar bagunçando. Então peguei a cinta e toma, pá, pá e pá. Chorou ele e chorou eu. Porque dói o pai ter que, sabe, acertar com o filho. E eu não acreditei nele. Passou-se umas 2 semanas, se eu não me engano, 3 semanas, ele era pequeno. Chegou, não sei se foi o Michel, foi um dos pequenininhos. Falou, tio, lembra aquela situação que quebrou a janela? O vidro da janela, eu falei, sei, lembro. Não foi o Heitor não, foi fulano de tal. Estava outro com ele, falou, foi isso aí mesmo. Eles colocaram a culpa no Heitor. Meu irmão, a minha cara ficou cheia de vergonha. Meu filho do meu lado. Aí eu cheguei em casa novamente. Entrei no quarto com ele, comecei a chorar. E eu falei para ele, filho, me perdoa, o pai errou. O pai não te deu ouvido quando precisava te dar ouvido. Então a partir de agora, filho, nunca minta para mim, nunca. Eu sei que você não mentiu agora, mas em qualquer situação, nunca minta, porque a partir de agora pode ser quem for falar algo contrário da tua palavra, eu vou acreditar na sua. E eu não quero nem saber quem vai estar falando o contrário. Se você falar assim, pai, não fui eu vou acreditar em você, mas não minta. E ele entendeu. Abracei ele, choramos nós dois ali, mas Deus tratou. Porque é muito fácil, amado, a gente ouvir tudo isso e falar assim, bom, já bati, tá batido, tá no crédito, se pisar na bola já apanhou. Isso não é tratar, é pedir perdão, aí você ganha o teu filho. Quem está entendendo? E a filha com a mãe é a mesma coisa. O mundo hoje está cheio de pessoas querendo ser a melhor amiga. Você pode ter melhor amigo lá fora, que a gente coloca, pode ter, não tem problema nenhum. Pode ter melhor amigo na igreja, não tem problema nenhum. Mas o melhor do melhor é o teu pai e a sua mãe. Isso é família.
E aí as coisas passam a estar sendo cuidadas, direcionadas, e a gente vai falando, cuidado com fulano, cuidado com Beltrano, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E grande detalhe, amados, nem todas as pessoas que estão ao nosso redor permanecerão ao nosso redor. Muitas pessoas nós tínhamos como convívio, e o Senhor foi mostrando assim, ó, cuidado, não dá para estar mais no convívio com A, com B, com C, porque não estão na direção daquilo que a palavra fala. Cuidado, pessoas que passam a estar falando, sabe, de autoridades eclesiásticas, pastores, líderes, estão em reuniões, acaba o culto aqui, vamos para as mesas, para as pizzarias da vida. Ai meu Deus do céu, ai que pastor não sei o que, ai que não sei o que. Cuidado, se você está entendendo o que Deus está falando, que é a tua família protegida com a bênção de Deus, cai fora desse tipo de pessoa. Porque muitas pessoas que caminhavam conosco não caminham mais, porque são diferentes. Eu não vou me enrolar com pessoas assim. Então, pessoas que Deus está tirando do teu convívio, não insista que ela possa ficar. Você pode até chorar porque você sente falta dela, amigo dela, tal, mas não dá para conviver. Quem está entendendo? E às vezes a gente quer, não, sai fora. Deus está tratando, Deus está te livrando, e Deus está afastando pessoas que podem te afastar da presença de Deus. Então entenda, família abençoada precisa entender os princípios elencados pela palavra de Deus. Por isso que quando, sabe, Gideão chegou lá, dentro de um crivo de responsabilidade, Deus falou assim para ele, vai lá onde estão os acampamentos dos midianitas e dos amalequitas e todo o exército que está com eles, que você vai ouvir alguma coisa que vai te trazer um ânimo. Porque ainda dentro dele tinha medo. Poxa vida, que responsabilidade que eu tenho, poder agora, sabe, estar tirando todo mundo dessa situação. Como é que eu vou fazer isso? E quando ele chegou lá no texto que nós lemos, então exatamente no momento em que um deles estavam contando o sonho que ele teve. E o sonho que ele teve era exatamente falando, olha, um pão caiu lá, um pão veio no meio do nosso, sabe, do nosso arraial aqui, né? E veio para dentro do nosso acampamento, rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tanta força numa das tendas, ela caiu, virou o avesso e ficou estendida sobre a terra. O outro amigo que ouviu aquilo falou assim, cara, não pode ser outra coisa o significado desse sonho, se não for o Deus de Gideão, que já nos entregou nas mãos deles. Quando Gideão ouviu isso, então ele voltou para o seu acampamento, né? E simplesmente chamou todo mundo, e ali sim ele entendeu, Deus está conosco. Eu quero dizer para você, meu irmão, pode estar acontecendo o que for, o inimigo pode estar levantando como tu for, pode estar com a força que for, pode estar com os demônios que for, pode estar com as armadilhas que for. Eu quero dizer para você, Jesus está contigo. Jesus é tua bandeira. Pode estar levantando um monte de enfermidades aqui e acolá, pode estar levantando um monte de dificuldades aqui e acolá. Eu quero dizer para você, o Senhor é o teu Jeová Rafa, aquele que cura. A tua casa pode estar vivendo um pé de guerra. Eu quero dizer para você, o Senhor é o Jeová Shalom, aquele que estabelece a paz. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A tua casa não pode ser um arraial de guerra. Aleluias. Aleluias. Por quê, queridos? Onde nós vamos ver essas situações? Você não vai ver demônios. Porque se você ver demônios, você cai duro aqui já. Mas demônios usam as pessoas. E pessoas que a gente conhece. É, pastor? É. Amém? Glória a Deus. Agora a gente precisa entender a fala. Porque as falas que vêm contrário à palavra de Deus não vêm de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem? Demônios. Ações contrárias à palavra, resistência à palavra, é de Deus? Não. Se não é de Deus, é de quem? A Bíblia fala assim, resistir ao diabo, e ele
Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? A gente resiste à palavra. A gente faz ao contrário, resiste. O que esse negão está pensando que é? Eu que sei que eu estou vivendo na minha casa. Está resistindo à palavra de Deus. E aí sim, resiste à palavra de Deus e o diabo permanecerá em vós. Ai, misericórdia. Porque a Bíblia fala que nós precisamos resistir o diabo. O que é resistir o diabo? É você não fazer aquilo que ele quer que você faça. Ele sabe como é que você age, ele sabe como é que você pensa, ele sabe do que você gosta, ele sabe quais são as tuas falhas, ele sabe qual é a tua fraqueza. O que você tem que fazer? Ao contrário. O mundo espiritual é extremamente contrário daquilo do mundo físico. Já falamos sobre isso aqui. Agora, eu é que preciso compreender, entender, me submeter. É fácil? Não, mas é possível. Se é possível, eu consigo. Porque não vou fazer sozinho. Quando eu me submeto à palavra de Deus, eu estou chamando o Espírito Santo. Me ajuda aqui. Estou com raiva da minha mulher. Estou com raiva do meu marido. Eu estou com raiva dos meus pais. Mas quando você se submete, eu preciso amá-lo de novo, mas eu não estou conseguindo. E o Senhor vai e começa a trabalhar com você. Você saiu deles, filho. Você é simplesmente filho do teu pai e da tua mãe. Eu sei que você está triste com eles, mas eles amam a você. Eles estão fazendo isso porque amam você. E começa a mostrar as coisas positivas que eles já viveram. E o Espírito Santo de Deus começa a trazer convencimento. Quem é que convence o homem? Espírito Santo. Esposa com raiva do marido, porque o marido isso, porque o marido aquilo, porque o marido aquilo outro. Aí o Espírito Santo de Deus começa a quebrantar o coração dela. Minha esposa sempre falou uma vez, ela falou para mim, eu não sei o que é que tu tem. Que quando as coisas acontecem, a gente quebra o pau aqui, daqui um pouco, bravo, e tu vai trabalhar, o Espírito Santo de Deus me cata pelo meio da casa e tal, e tum. Eu, poxa, Deus, me perdoa. Me perdoa, eu vou falar com ele, não vou fazer mais assim. Não é isso, amados, é que quando a gente entende quem nós somos em Cristo, que precisamos nos submeter àquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que nós queremos fazer não pode ser feito, porque se fizermos nós destruímos. Mas aquilo que é para se fazer é difícil fazer, mas é possível fazer. E eu entendo o que é isso. E quantas vezes é difícil você olhar para a tua esposa, você olhar para o teu esposo e aí depois você fala assim, vem cá, me dá um abraço. Abraço de... Não é isso, irmã Severina? É. Aí, gente. Quantos anos de casada, minha irmã? 59. Eita, pode aplaudir ao Senhor por isso, amados? Eita, Jesus maravilhoso. Aleluia. É. Vai pensando que é fácil. Eu vou fazer 35 em dezembro. Com a mesma mulher, viu, gente? Às vezes a pessoa tem 35 anos de casado, com 15 mulheres. Aí não conta, misericórdia. Está amarrado isso. Mas, queridos, o viver de família tem as suas dificuldades, tem as suas diferenças, tem as suas complicações. Mas tem o Jesus que nos levanta, nos ensina, nos abençoa, nos transforma, nos muda, nos cura. E a gente vai viver dias de alegria, porque Ele é Deus. Muitas dificuldades nós vivemos, mas quantas alegrias? Muito mais do que dificuldades. E cada dificuldade vencida são experiências que você trouxe. Nada é por acaso, nada é sem propósito, nada acontece sem controle de Deus. Tudo é com controle de Deus. Amém? Por mais dificultoso que seja um casamento, as dificuldades que nós temos, eu continuo amando a minha esposa. Eu continuo amando ela, como sempre amei desde o início. Ela continua me amando desde o início. Do mesmo jeito. Reclama? Claro que reclamamos uma situação aqui, porque somos diferentes. Mas nós nos submetemos. E o Senhor vai nos levantando e nos curando e nos dando dias e dias e dias. Hoje estamos vivendo a melhor fase que nós vivemos no casamento.
casamento é, sabe, curtir os nossos netos. Maravilha. Você não tem noção, você que não é avô ainda, o dia que você for avô, você vai entender o que nós estamos falando. O amor de avô é amor diferente. Extremamente diferente. Não é isso, Carlos? Amor de avô é diferente, amado. Às vezes você vê, eu fico sem ver meu neto uns 2, 3 dias. Quando ele vem aqui na igreja, eu estou sem ver uns 2, 3 dias. Aí um monte de gente quer pegar ele. Eu falo, cara, eu quero pegar meu neto, não consigo pegar meu neto. Pô, o neto é meu, quero curtir ele. Aí vai estar com um, está com outro, está com outro, está com outro. Mas meu Deus, quando é que ele vai vir aqui? Porque eu quero curtir ele, gente. Porque o tempo passa rápido. Minha neta mais velha tem 12 anos. Maior que eu, maior que a mãe, que a mãe é pequenininha, né? Maior que a avó dela. A outra pequenininha, o furacão, Catarina. Bênção de Deus, inteligência pura. Sabe? Temor de Deus. Outro dia ela desenhou aqui na escola, não foi, Eduarda? Ela desenhou, o que ela desenhou? A história de Paulo. Olha. E ela me mostrou depois, trouxe para casa. A Eduarda falou, pô, comecei a chorar quando ela começou a falar. E eu vi o desenho direitinho. Por quê? Porque ela está lá na classinha. E graças a Deus pelos professores que Deus levanta aqui. Porque não é tempo perdido, gente. É tempo investido. E você dá sequência lá na tua casa. Tem gente que pega esses desenhos e faz o quê? Joga fora. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Pega o teu filho, o que você fez lá hoje? Não é assim? O que foi ensinado? Isso e aquilo. E aí você vai começando a entender que, sabe, o que eles estão vivendo lá atrás. Eles vão crescer. Você está dando sequência lá na tua casa. Sabe? E na tua casa o Senhor está ali. Queridos, quando Deus instituiu a família no jardim do Éden. E no jardim do Éden tinha cuidado, no jardim do Éden tinha presença de Deus, no jardim do Éden tinha amor, no jardim do Éden tinha provisão, no jardim do Éden tinha tudo. Amém, amados? Então no início da nossa família também é assim. Agora, por que o jardim do Éden passou a ser complicado e Deus teve que tirar eles de lá? Infiltração no meio da família. E qual foi a infiltração? Aquela jararaca, aquela cobra, sabe, que estava lá, foi conversar. Aí no meio da tua família, pessoas de fora não podem ter infiltração no meio da tua família. Quem é a tua família? Teu marido, tua esposa, os teus filhos. Eu não sou família, a família da minha filha é família dela. Eu não posso interferir lá porque eu sou avô e tal, isso e aquilo. Não, a família é dela. Eu sou apoio. Quem está entendendo? Porque se entrar em infiltração, eu vou trazer perturbação para eles. E aí entra aquilo que eu te falei. A gente pode ser bênção de Deus, pode ser instrumento de Deus, mas ao mesmo tempo a gente pode ser instrumento do inferno. Que isso, pastor? Você vai ver na Bíblia. O Senhor falando, ensinando todos eles lá, daqui um pouco quem falou? Pedro. Pedro falou alguma coisa que o Senhor falou assim para ele: espatai de mim, Satanás. Porque usou Pedro para falar. Quem está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com as pessoas que entram na tua casa. Tua casa é lar sagrado. Pessoas que tem que estar lá, precisa estar debaixo da sua autoridade. Pessoas que podem estar na tua casa não podem fazer o que quer. Pessoas que estão lá na tua casa não vai ouvir, não vai ver aquilo que quer, vai ver aquilo que você vê. Vai ouvir aquilo que você ouve. Ah, eu quero dar aqui o controle que eu vou botar aqui, não vai botar em lugar nenhum. Aqui a gente vê isso, a gente vê isso, a gente vê isso. E ponto final. Amém, amados? Essa é a família abençoada. Porque às vezes a pessoa chega lá, pô, não tem nada para beber aqui, não tem uma cerveja, não tem isso, não tem. Pô, mas eu vou trazer. Aqui não. Ah, pastor, seu senhor radical não é palavra de Deus, amado. Se vai na minha casa, está indo para me visitar, não está indo lá para fazer o que quer. Amém? Porque se eu permitir, eu estou abrindo uma brecha. E se eu abrir uma brecha, o inimigo entra e vai ficar lá. Final de ano, a gente costuma sempre, final de ano, sabe, a champanhe daqui, champanhe dali. Uma vez nós estávamos aqui, começou a dar tudo ruim na nossa casa lá, nossa família, um pé de guerra, para lá e para cá. Deus usou a pastora Liliane. Final de ano, no início do ano, começou a situação para lá e para cá. A pastora Liliane estava orando por vocês. E Deus falou comigo e
falou assim para ela: nós tínhamos guardado na nossa geladeira uma garrafa de champanhe que não bebíamos, mas a garrafa de champanhe estava lá. Tal. Aí Deus falou assim: tem brecha lá e tem bebida alcoólica lá. Aí ela falou para a Elda: escuta, Deus me mostrou assim. Entendemos na hora. Chegamos em casa, ela me falou tudo o que tinha acontecido. Chegamos em casa, abrimos a champanhe. Nunca mais. Tem gente que tem nas suas, hoje nas estantes, não tem mais estante, tem agora esses racks aí, tudo da vida. Aí eu tenho as garrafas bonitas de uísque. Brecha. Quem está entendendo? São objetos diretos de maldição que a gente traz para dentro das nossas casas. Presentes que você ganha, você nem quer saber de onde que veio, qual é a origem. Você leva para dentro da tua casa e vai colocando lá. Cristão não vê filme de terror. Ai, não. Porque aquele cara que fez esse filme de terror, o que ele professa, meu? Qual é a fé dele? De onde veio todas aquelas imaginações para colocar aquelas cenas terríveis? E você na tua casa, ai que legal. Na hora que tu vai dormir, já era. Minha filha, quando era pequenininha, Scooby-Doo, quem conhece o desenho do Scooby-Doo? A gente aprendendo na igreja. Scooby-Doo, só monstro pra lá, monstro pra cá, monstro pra lá, monstro pra cá. Eu e a Elda falamos pra ela: não quero que você fica vendo esse desenho, porque esse desenho é demoníaco. Tá, mas ela gostava. Scooby-Doo. Só os velhinhos aqui, a geração de hoje não sabe nem o que é. Aí, num belo dia, a gente dormindo, madrugando, veio correndo pro nosso quarto. Mas o que foi? Tem uns bichos em cima da geladeira. Nós chegamos na geladeira, não tem bicho nenhum. Você ouviu? Você ficou vendo o desenho? Eu assisti. Falei: tá vendo? Assiste de novo. A gente tá falando, assiste de novo. Quando que ela quis assistir? Nunca mais. Por quê? Gente, a gente não está falando aqui coisa que é, agora o pastor quer privar a nossa vida. Não é. Você recebe, você ouve, você acolhe e você aplica. Se você não quiser, quem vai sofrer? Você. Eu não vou sofrer, você que vai sofrer. Em nome de Jesus. Mas que a bênção do Senhor está liberada sobre a tua vida, isso é claro. E vive a bênção quem entende a palavra. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, amados. Aleluias. Em nome de Jesus. Tem traumas nas nossas vidas que nós vivemos, e isso está lá no passado. E os traumas, eles precisam serem curados. As dificuldades, as palavras faladas, pode não ser, né, algo físico, mas uma palavra mal falada, quando entra no ouvido da pessoa, do teu marido ou da tua esposa, ela crava como uma faca, como um punhal lá, e machuca. E você não tem noção até que profundidade aquilo foi, até onde foi. Você já ouviu a palavra, a pessoa fala assim: quem bate esquece, e quem apanha não esquece. Mas o Senhor pode te curar. A tua família pode estar vivendo traumas, a tua família pode estar vivendo dificuldades, a tua família pode estar vivendo situações difíceis financeiramente falando. Não existe harmonia nas finanças. A tua família pode estar vivendo situações complicadas nos teus negócios, na tua área profissional. Pode estar vivendo complicações difíceis na educação de filhos e até no teu casamento. Mas o Senhor, Ele é aquele que restaura, aquele que cura, aquele que levanta e aquele que já te abençoou. E quando nós entendemos isso, a gente olha para a nossa situação, a nossa realidade. Poxa vida, o que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com o meu esposo? O que eu estou fazendo com a minha esposa? Deus quer tratar com você, amados. Deus não trouxe você aqui à toa. Ele sabe o que você vive. Ele sabe a realidade que você passa. Os teus choros, quando você deita na tua cama, vira de costa para o teu marido, vira de costa para a tua esposa, porque você não quer nem ouvir a voz dele. É obrigado a deitar na cama porque não tem outro lugar para deitar.
Fora aqueles que já estão numa fase de que eu vou dormir na sala. Foi para isso que Deus te fez? Foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Deus firmou a tua família? Foi para isso mesmo? Não foi para isso não. Quem está colocando toda essa frieza? Quem está trazendo toda essa dificuldade? Quem está simplesmente infiltrado, trabalhando para que você seja enfraquecido? Toda hora doente, toda hora situação complicada, toda hora discussão. Não existe harmonia. Então é o momento da gente parar e falar assim: eu preciso desse Deus. E eu quero orar pela tua família, meu irmão, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor com um cântico aqui, você que quer receber a oração sobre a tua família, eu quero te chamar aqui na frente. Nós vamos orar por você. E tudo aquilo que está sendo vivido na tua casa, Deus vai mudar em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Amém, amados? Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero chamar você aqui. Não resista àquilo que Deus está falando com você. Tenho certeza que Deus está